Como eu conheci Paulinho das Arábias? Essa é uma excelente pergunta. Eu conheci aqui em São Gonçalo, a nossa cidade, celeiros de grandes jogadores do futebol brasileiro, e Paulinho não seria diferente. Na época eu trabalhava em um jornal local. Eu era responsável pela parte esportiva. E naquela ocasião, o jornal tinha a pretensão de fazer um estúdio audiovisual em uma sala que era do próprio jornal, mas estava desativada. E, claro, precisava de reformas, como uma pintura básica. E quem era o pintor? Paulinho das Arábias. Quando eu entrei, eu vi o Paulinho e eu pensei, eu o conheço de algum lugar, eu acho que ele foi jogador de futebol. Fui em casa, peguei um livro sobre ex-jogadores de futebol de São Gonçalo e Niterói e tava a foto dele lá. E toda a biografia, aquele jogo que tinha passado pelo Corinthians, da época do Rivelino, também Curaçao pelo SubET. E no dia seguinte eu cheguei, esperei ele chegar no jornal, ele chegava à noite, e fui até o estúdio e falei, olha, eu gostaria de conversar contigo, você pode ir na redação? Aí ele foi na redação, arredio, assim, achando que eu ia brigar com ele, imagina. Eu perguntei, você é o Paulinho das Arábias? Ele, todo sujo de tinta, me olha e fala, sou eu mesmo, mas como você sabe quem eu sou? Eu falei, eu li sobre você, você jogou no Corinthians, jogou na Arábia Saudita, jogou até em Curaçao. Ele, você conhece Curaçao? Você me conhece? E todo dia eu conversava com ele, todo dia. Eu fechava a página de esporte, ia pro estúdio, ele pintava, e a gente conversava todos os dias. E ele sempre falava de quê? De Curaçao. Eu fui embora porque eu tive proposta de outros times que tinham por me dar a condição, que era a Arábia Saudita, e eu aproveitei o ano e meio que estava aqui e voltei para o Brasil para poder ir para a Arábia. Saudade a gente sempre sente, que a gente se habitua, a gente se acostuma com as pessoas, você passa a ter um outro momento na sua vida de diferença, de transferência de lugar de um para o outro. Eu senti saudade porque eu já estava mais acostumado com o povo daqui de Curaçao e uma intimidade muito maravilhosa que eu tive com esse povo em geral. As torcidas, os amigos, todos, eu tive a condição de criar uma boa amizade aqui em Curaçao. E aqui no Brasil ele não se sente reconhecido e ele soltou uma pérola que um dia gostaria de voltar a Curaçao, porque foi um lugar que ele se sentiu bem, acolhido e também porque tinha muitos negros como ele. Eu falei, Paulinho, vou fazer uma matéria sobre você em Curaçao. Ele, você vai fazer uma matéria comigo? Claro, eu estou como responsável pela seção de esporte e claro, sua história é muito interessante, vamos fazer sim uma matéria com você. Ele trouxe no dia seguinte vários recortes de jornal, vários em holandês, em neerlandês, melhor dizendo, né? Vários. Porque Curaçao, para quem não sabe, antigamente, nos anos 80, era conhecida aqui no Brasil como as Antilhas Holandesas, né? Curaçao pertence ao Reino dos Países Baixos e estava lá tudo escrito em neerlandês, as matérias, e eu usei para ilustrar a matéria, a entrevista que eu fiz com ele. E o título foi Sonhando com Curaçao. Bisa ku tasuti kape Boshelo tapone me suspira Beleza sem igual Dushi Curaçao Francês! Era um jogador muito hábil e tinha todo para ser, digamos, um jogador de toda classe, não?
Quando a bola chegava até ele já sabia. Já estava, pra onde correto. Assim é. Tem que ficar antes primeiro onde tu está. Pra mim, aqui, ele tá falando pra mim vir pra cá. Sim. Fazer uma equipe pra vir pra cá pra trabalhar. Vamos para trabalhar. Sério? Como o Rodrigues Neto. Isso. E a Neto Eu seguiu estando aqui, eu vou deixar. também que está. E o Paulinho é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece Paulinho, convive com o Paulinho, sabe como o Paulinho é. É um cara de um excelente coração e muito apaixonado por futebol. E o futebol deu para ele a casa que ele mora até hoje. Ele só saiu de Curaçao para isso, né, lá para a Arábia Saudita, pensando na família. E deu para ele um outro país. Ele ganhou mais um país, que foi Curaçao, que faz parte do Reino dos Países Baixos. Paulinho tentava falar o papiamento. Claro que em Curaçao se fala o neerlandês e também fala o papiamento, que é um dialeto que mistura neerlandês, espanhol, português. É uma mistureba, né? E ele tentava falar do jeito dele. Duche, como tá vai? A mim tá bom. E ele falava o papiamento do jeito dele e as pessoas entendiam. E quando eu vi, ele tava falando com outras pessoas em papiamento. E eu lembro que teve um português, foi criado, né? Descendente de portugueses da Ilha da Madeira. Em Curaçao tem muitos portugueses dessa região de Portugal, da Ilha da Madeira. Quando o Paulinho chegou no estágio do Subetê pela primeira vez, que foi o time que ele jogou, esse português, que é o Lucas, que é dono de um açougue, também tem um time ali que está iniciando de futsal, olhou: você é o brasileiro! Você é o brasileiro que eu via quando eu era pequeno, não acredito! Abraçou Paulinho, porque o Lucas, ele via o Paulinho no estádio jogando lá pelo Subetê. O pai dele o levava para lá, ele devia ter uns 10 anos na época. E ele reconheceu o Paulinho depois de tanto tempo. A gente levou o Paulinho para Curaçao em 2019. Olha quanto tempo se passou e ficou a memória do Paulinho lá no Lucas. Quando eu vi jogar aqui, ele era pequenininho. E o pai dele era John Holley, o tio era John Holley e ele era surdo. E meu irmão também. E ele lembrou que ele ia torcer para o sul e ele era pequenininho quando eu estava jogando. Você sabe o que gostei mais dele? Quando ele mostrar isso, ele está vendo aquele senhor quem é. Quando ele viu aquele senhor, ele disse assim: o brasileiro que jogou para a sopa. De uma vez ele disse: tu parece igual, igual. Eu disse: mas não me lembrar o nome. Sim. Então ele disse: é eu mesmo. Quando eles iam me apresentar a ti, tu de uma vez tu disseste: estou pequenininho, que é o sopa dele. Ele era um bom jogador, seguro, e é um bom e respeitado. E também, quando ele estava aqui, ele agarrou muita confiança com muita gente. Porque é difícil quando um estrangeiro vem jogar em Curaçao, que agarra muitos amigos. E ele sempre foi uma pessoa que agarrou muitos amigos. De uma vez ele agarrou o coração de muita gente, que normal não é fácil aqui neste país. Este país é um país bom, é muitos amigos, mas quando tu jogas a bola, sabes que eles gostam de jogar duro e mostrar que não és o melhor. Mas ele sempre logrou fazer isso, conseguir amigos e superar e ser um bom jogador aqui. Mas olha, é um prazer imenso, como eu já falei, estar com você, vir aqui fazer essa visita e a gente filmar. Isso aí é uma galeria. Uma galeria. Tem time de futebol que não tem essa quantidade. Não, é verdade. A gente você é unânime, sabe? E espero também que tu também logres mais ou menos uma meta, já como voluntário, tu pode ser com uma meta para vir para cá. Sim, isso não é impossível. No caso, tu foste um bom jogador e tu agarraste o carinho de muita gente aqui. Sim. Isso significa que a amistade que tu fizeste aqui pode fazer um laço. Que tu vai emplacar. Só diz que sabe. Tu tens que mostrar o teu interesse. Sim. Não é só assim entre amigos. Só mostrar o interesse que tu dispões para vir aqui e treinar o bola. Exatamente. Para que tenha a gente dizer: ok, vamos mostrar isto num assistente, ou para jogar canal, ou qualquer coisa. Porque se eu foste uma pessoa muito boa aqui em Curaçao. Obrigado. Obrigado, ó. Vou subir, porque você agora... Não, não. O Paulinho foi treinar no América e ficou treinando comigo. Eu vi o potencial dele.
jogador técnico, jogador rápido, né? E naquela época o América passava uma situação muito difícil financeiramente. E eu conhecia algumas pessoas de fora que estavam lá, de Curaçao e tudo, e eu falei, Paulinho, vai para lá, vai com esse pessoal, porque você vai ter oportunidade melhor do que ficar aqui no América. Você vai ficar aqui, pode até jogar, vai jogar, mas aqui não está legal para você. A tua técnica é para você ganhar um dinheirinho lá fora. Foi uma época boa para mim, porque a gente chega a um ponto na vida que você vê que uma pessoa pode ser tão importante e dá tanta importância para o anonimato, porque muitos não dão importância ao anonimato. E eu me encontrava nesta época, depois de ter estado no Corinthians, de ter que ter rodado ao Paysandu de Belém do Pará, eu me senti praticamente... Peixe fora d'água. Desorientado de um peixe fora d'água. Aí, através do meu amigo, que é o Shoa, o Zé Paulo, falou, não, Paulinho, nós vamos tentar conversar com o professor para você ficar um período lá treinando. E eu fazia todos os trabalhos que ele mandava os titulares fazer, os reservas, e eu estava no meio deles ali, fazendo o trabalho, me desempenhando. E acredito que o Jair, ele viu a minha força de vontade, técnica também, né? E falou, não, poxa, com a idade que tem, vou tentar fazer algo para poder ajudar. Então, essa palavra gratidão, que eu falo por diversas vezes quando converso com vocês, eu agradeço em primeiro lugar a Deus na reportagem e depois a Ele. Se hoje eu tenho a minha casa... E a tua técnica também. Eu tenho a minha casa, eu agradeço a Ele, porque foi com o dinheiro dos árabes que eu construí a minha casa. E Ele que deu o pontapé inicial na minha vida. Porque até aí, o Paulinho, no time que tinha o Corinthians, jamais eu ia ser conhecido. E ele estava no lugar certo, na hora certa. Na hora E certa. às vezes na vida, você não está jogando, não é porque você não tem a técnica, é porque não tem aquela oportunidade. Falta alguma coisa, falta chegar, falta daí. Deus colocou, através desse homem, a palavra: você vai sair daqui do Brasil. Pois aqui no América está difícil. Ele está falando, eu estou relembrando tudo. E eu sou grato de uma maneira, como eu falei, da 5ª série primária. Eu vi alguns jogadores falar algumas baboseiras de entrevista, e eu procurava ficar meio escondido para não ser entrevistado. Mas aí, com a convivência, eu fui aprendendo, eu fui me deslanchando. Ontem mesmo, na igreja lá, eles mandaram eu ler o texto da Bíblia, tá? Eu falei sobre Daniel, o profeta Daniel. Aquilo me trouxe um fortalecimento tremendo, gente. Porque eu falei, poxa, eu vou encontrar uma pessoa que me deu toda a sustentabilidade, acreditou em mim, me fez a ver a vida de outra maneira que eu não via. E tudo isso ocorreu de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, que o meu filho estava praticamente na barriga da minha esposa. Estou me lembrando também. E eu falei, mulher, eu tenho que ir embora agora. Vou à luta. Tenho que ir embora agora. E meu filho nasceu, eu não estava aqui. E graças a Deus, Jair, Deus botou um anjo na minha vida. Paulinho é grato ao Jair Pereira até hoje. Por essa atitude do Jair Pereira, foi um passaporte para o Paulinho conhecer uma outra realidade e, nesse sentido, pertencente àquela cultura. De alguma maneira, Curaçao está sempre na vida dele. Como ele me contou de Curaçao, ele nunca tinha me visto. Ele falou para mim sobre Curaçao. Eu perguntava muitas coisas da carreira dele, mas todos os dias ele falava de Curaçao. E Curaçao até hoje está no coração dele. Hoje, se alguém me perguntar o que o Paulinho quer da vida, eu não sei, eu não posso falar por ninguém. Mas pela minha percepção de alguém que o acompanhou,
eu diria que ele ainda quer trabalhar com futebol e, se possível, voltar a Curaçao ou fazer algo por Curaçao, que é um país, que é um lugar que está aqui, ó. Isso a gente percebe como? Pelo sorriso. Quando você fala com o Paulinho sobre Curaçao, já vem aquele sorrisão. O Paulinho, ele, aqui no Brasil mesmo, ele já tentou dar aula em escolinha. Ele tem sim essa pretensão de ser técnico, e passar, como ele sempre falou comigo, de passar o conhecimento dele para os miúdos, para os pequenos. Ele tem essa pretensão sim de trabalhar com futebol. Eu acho que principalmente com base. Que Paulinho, ele tem essa coisa de querer ensinar, que ele só precisa de oportunidade para trabalhar. O Paulinho, realmente, se eu pudesse falar mais alguma coisa de Paulinho pro futebol que falta para ele, eu acho que seria continuar na vivência do futebol, ter essa vivência de vestiário, ter essa vivência de campo e bola e formar novos atletas, assim como ele foi forjado, né? Eu falei que ele foi um diplomata brasileiro sem ser, né? Através da bola, ele acabou representando o nosso país nos anos 80, andando lá pro outro banda, por bunda. Mas eu digo uma coisa, ele é o embaixador não oficial, porém popular, de Curaçao e, por que não, do Reino dos Países Baixos, já que Curaçao faz parte, aqui no Rio de Janeiro, principalmente em São Gonçalo, que é a sua terra onde ele mora. É um lugar fantástico, lembrando que São Gonçalo também é a terra do Zizinho, que foi jogador de seleção brasileira, vice-campeão em 1950, que passou pelo Flamengo, enfim. São Gonçalo tem cultura de futebol, como qualquer cidade brasileira, mas aqui a gente respira futebol. E no caso do Paulinho, ele tem dois pulmões, né? Um respira futebol e o outro respira Curaçao. Eu tenho, como um jogador de outrora, né? Eu tenho que agradecer por essa iniciativa a todos, né, que colaboraram para que eu chegasse até aqui, e essa diretoria que está de braços abertos me recebendo para ouvir, né, o meu clamor. Eu sou muito grato, porque aqui eu me encontrei, eu me identifiquei, tá, com as pessoas, torcedores, fanáticos de Súbit, de outras equipes que também me respeitaram muito. E eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, e este povo maravilhoso de Curaçao, e essa diretoria que estamos falando agora. Que minha carreira de futebolista parou, mas possivelmente o que eu puder somar fora de campo, eu estarei disponível, dar de coração e alma para um país que me aceitou de braços abertos. Eu sonhei muitas vezes de regressar a Curaçao, pelas dificuldades em Brasil, por tudo, mas jamais eu poderia pensar que eu poderia estar aqui. Um exemplo do poder do futebol. O futebol tem um poder grande e às vezes nós não reconhecemos isso. Este é um exemplo. O futebol se une nos países e a gente. Eu vou continuar minha rotina, sabe? A minha rotina, o meu trabalho, a minha família, e tudo isso está englobado a esse sistema em Rio de Janeiro. Atualmente eu estou fazendo trabalho de sonorização, som e trabalho de banner, propaganda. Para mim não existe chance nem oportunidade para trabalhar em São Gonçalo e Rio de Janeiro com o futebol. E eu digo a você, saio daqui de alma lavada e de coração repleto de felicidade. Para nosotros es un gran placer, un honor
de tener un futbolista de Brasil con tanto cariño, con tanto amor, que jugaba fútbol en nuestro SBT, es del año 84, 85, 86, ¿no? Y que después de 36 años volvió para ver Curazao, para recordar de su época. Y estamos muy contentos que nosotros podíamos hacer eso para ti, porque es un hombre con mucho corazón, con mucho amor, que gusta el fútbol y como usted está diciendo, el fútbol une. Es un bola, es el mundo y con ese bola países, pessoas, tudo está en ese fútbol, porque une. Lateral direito, está com 15 anos, falei para ele que tem que se despontar agora e fazer... Idade boa, né? Idade boa, tá bom? Treinar bem fundamento, saber que cruzar bem a bola, ir no fundo, saber definir, fechar o meio, né? Tranquilidade. Nós vamos estar juntos aí. Qualquer coisa a gente vai dar aquela ajudada, tá bom? Só precisa de uma oportunidade. E vai conseguir, e vai chegar lá e vai vencer. Né? Tem que ter fé. La mano turchesa, bombinina corso, bombinina coração, coração. La mano turchesa, bombinina corso. Bombinina corso.